Esse estudo é incrível, presta bem atenção, vai comigo até o final, vou tentar fazer ele rápido, porque você pode entender isso errado. Mas santidade não significa que você não vai pecar. Santidade significa ser separado ao Senhor. Vem com a gente, o estudo está incrível, a gente vai passear sobre os 144 mil selados, as primícias do Senhor, vamos falar da reforma dos puritanos, e eu quero entregar uma consolação para você incrível no final, fazendo uma analogia lá no tempo do Egito, quando Deus liberta o seu povo, e também do Egito do mundo nos dias de hoje. Fica com a gente, o estudo está incrível, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Deus abençoe vocês e bora lá para o estudo. Hilber, seja bem-vindo, meu parceiro. Santidade, então não significa que eu não vou pecar, Hilber? Como é que é isso, meu irmão? Exato, né? A gente pode perceber que santidade passa mais por um reconhecimento, ou seja, eu reconheço que eu sou caído, eu reconheço que eu sou mal, e aí eu me separo para Deus por conta desse reconhecimento. Então não é uma ação só, mas é um reconhecimento e uma ação em conjunto com o Espírito Santo de Deus. Não é o reconhecimento da paternidade, agora você não é mais servo, agora você é filho, tem alguma coisa a ver isso, Hilber? Você vai reconhecimento de paternidade, você reconhece que Deus é seu pai, mas por você reconhecer isso, que você serve ele. Um bom filho, ele vai servir o pai. Um bom filho vai ser obediente às regras e às instruções que o pai dá a ele. Muito bem. Aliás, irmão, nós fizemos um estudo aqui falando sobre santidade. Olha só, Deus só é pai daquele que em Cristo é o Senhor. Para você ser filho de Deus, você precisa ser servo de Cristo. Lembra que Cristo falava exatamente isso? Não é o tema do nosso estudo, mas eu já vou abordar isso. Cristo falava assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que eu mando. Ou seja, vocês são escravos, meus escravos, mas vocês não fazem o que eu mando, então vocês não são os meus servos. Então presta atenção nisso, tá? Deus só é pai de quem Jesus Cristo é o Senhor. Tem uma onda muito grande varrendo na internet aí, que você precisa reconhecer a paternidade de Deus, paternidade. Cuidado com essa paternidade. Aliás, Hilber, eu falei que a gente ia escrever um livro esse ano, talvez a gente fale da verdadeira paternidade de Deus. Deus só é pai de quem Cristo é o Senhor. E para a gente começar esse estudo, eu quero compartilhar esse e-book aqui com vocês, ó. Tá incrível, tá na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um banner passando aqui, ó, para dizer para você que você também pode pegar lá no nosso site mais de 220 e-books como esse. Aliás, deixa eu fazer um adendo. Na introdução desse vídeo aqui passou todos os nossos produtos. Se você tem recebido nosso conteúdo gratuito, tem sido relevante para você, considere nos apoiar comprando os nossos materiais para a gente poder edificar muitas vidas. Sertão de Alagoas, Goiás, Portugal, Moçambique, Angola, nossos estudos têm varrido alguns países do mundo e o Brasil também. E acredito que esse ano eu e o Wilber devemos fazer alguma missão aí para o sertão do Nordeste brasileiro. Pelo menos já estamos colocando em oração para que a gente possa ali atravessar o Rio São Francisco, pegar os ribeirinhos, entregar muito material do Papo com Deus para edificar muitas vidas. E você, abençoado, pode fazer parte disso. Onde os nossos pés chegaram foi porque vocês nos enviaram através da compra do nosso material ou apoio. Você pode ser um dos gerentes do Papo com Deus também, apoiando o nosso projeto a partir de R$ 9,90. Mole demais, você pode continuar abençoando a sua igreja, dizimando na sua igreja, mas também ofertando, comendo do fruto que nós temos dado para você, mas não jogando fora sementes. Por favor, semente não foi feito para você engolir, irmão. Semente foi feito para lançar na terra. Então, se temos sido edificante para você, considere apoiar o nosso trabalho. Tendo dito tudo isso, eu quero compartilhar esse e-book com vocês e já correr para a introdução dele. Eu esqueci aqui o Power. Eu vou abrir aqui. Então, irmãos, santidade não significa não pecar. Santidade é uma palavra que está intimamente ligado a ser separado. E é exatamente isso que eu vou falar. Santidade é ser separado. Vamos entender isso melhor. A etimologia da palavra, deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar mais fácil para a gente entender. Puxando aqui. Vamos lá. Vamos falar da etimologia da palavra. Santidade está ligado com a palavra kadosh ou kadesh, né? Derivado da kadesh. Separado, santidade, sacralidade, separado. Então você vai ver que está sempre se separando. Tem uma coisa que eu gosto bem legal aqui da etimologia, que é esse aqui, ó. Algo separado à parte. Ou seja, Deus está separando um povo para si mesmo. Deus está nos chamando para sermos separados. E exatamente esse é o contexto aqui do primeiro bloco. Ser separado
é ser santo ao Senhor. Deus separou o seu povo, separou o sacerdote, separou utensílios no templo. Temos diversos casos de separados na Bíblia. E agora eu quero compartilhar aqui com vocês, na verdade quero puxar para mim aqui para dizer exatamente isso. Ô Wilber, lá em Ezequiel do 40 ao 48, vai mostrar os utensílios do templo são separados ao Senhor. Vai mostrar a panela separada ao Senhor. Todos os utensílios que eram executados no templo eram separados ao Senhor. Os sacerdotes, eles eram eleitos da tribo de Levi e eles eram o quê? Separados ao Senhor. Até a roupa do sacerdote, ela era branca. Por baixo, ela tinha um shorts que vinha até, como é que se fala? Até o calcanhar, que era um short de linho fino, exatamente para cobrir a nudez do homem. Nudez é símbolo de pecado, você já sabe isso na Bíblia. Se você já adquiriu o nosso dicionário do Apocalipse, se você não adquiriu o Wilber, deixa um link para eles aqui, ó, o dicionário do Apocalipse. Vamos deixar um link na descrição desse vídeo aqui para você também, ó. Você pode ver no /links, tá bom? Nesse /links aqui, você vai pegar todos os nossos conteúdos. Você pode comprar o dicionário do Apocalipse ou papocomdeus.com.br/dicionário. Você vai cair lá dentro. O dicionário do Apocalipse a gente vai mostrar isso. As vestimentas do sacerdote, elas eram separadas para o Senhor. Então, quem servia no templo usava uma roupa separada, cobrindo a sua nudez. Então, ela vinha até o calcanhar. Se o sacerdote subisse, por exemplo, uma escada e aparecesse suas vergonhas, ele era considerado impuro. Então, veja que Deus separou tudo. Deus chega para Abraão também e fala, Moisés, chega para Moisés e fala, Moisés, tira o povo da terra do Egito. Eu quero que eles venham oferecer um holocausto para mim aqui no deserto. Faraó fala, não, oferece aqui mesmo, seu Deus. Ele fala, não, eu vou separar vocês, eu vou tirar vocês do Egito, vou levar vocês para o deserto, e lá vocês vão me oferecer o holocausto, adorar a Deus. Então a gente vê que Deus sempre separa o seu povo. Fica até o final desse vídeo que eu quero fazer uma analogia e eu quero entregar uma consolação para a igreja incrível. Agora eu quero tornar para cá para falar um pouquinho, e eu vou passar já para o Wilber, ó. O muro de 144 côvados, o que é, se você vê lá em Apocalipse 21, 17, o muro de 144 côvados na Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, mostra quando Deus separará o santo do profano, cumprindo a sua profecia. A igreja agora é glorificada e recebe corpos como os de Cristo, onde o pecado não pode mais transpor. Paulo fala isso e ele fala, ó, quando se vestir de incorruptibilidade, o que é corruptível, e de mortalidade, o que é mortal, se cumprirá aquela palavra tragada, foi a morte pela vitória. Né? E Deus fala lá nos profetas dizendo o seguinte, eu vou glorificar vocês. Eu vou separar o santo do profano, não por amor a vocês, mas por amor ao meu próprio nome, mostrando que Cristo viria para nos justificar, não porque nós merecíamos, que somos como trapos de imundícia a nossa justiça, mas porque Deus ama o seu próprio nome e ele prometeu fazer isso, ok? Então Deus separa na Nova Jerusalém o santo do profano, os 144 mil selados, a plenitude do povo de Deus, agora é representado pelo número 144 mil. Esse é o número do tempo de trabalho de Deus com o seu povo para redimir. Deus está mostrando um número, uma contagem de tempo, e a gente vai ver isso no estudo 138 que nós fizemos, se você quiser procurar, estudo 138, Papo com Deus no YouTube, você vai ver a separação, o muro de separação, né, de 144 mil selados, o muro de 144 côvados. Ô Wilber, como é que funciona essa contagem dos 144 mil? Como que Deus está separando um povo de 144 mil? Explica pra gente. Então, nós percebemos que esse 144 mil, ele não é um número literal. Ele é um número que se refere a tempo de trabalho ou ao tempo de separação, né? E a gente pode perceber esse número com três analogias básicas, tá? Primeiro, as 12 tribos, né? Tem 12 vezes 12, 144 mil, ou seja, 12 tribos, 12 apóstolos, vezes o milênio, 144 mil. Nós conseguimos ver também no dia da criação, né? Nós temos um dia de 24 horas, 12 de luz, 12 de trevas, e durante o trabalho de Deus foi 6 dias. Em Gênesis, Deus trabalhou 6 dias e descansou o sétimo. Quando a gente pega o dia, as horas do dia, 24, e multiplica com o tempo de trabalho de Deus, ou seja, os 6 primeiros dias, vai dar 144. E também nós temos o contexto da escravidão do Egito. O povo israelita ele ficou preso no Egito por 400 anos. No calendário era contado 360 dias, tá? Não era igual o nosso de 365 dias, era de 360. Então, quando a gente multiplica esse 360, ou seja, um ano, mais os 400 anos que o povo ficou dentro do Egito, vai dar 144 mil.
Então, 144 mil, ele vai indicar justamente todo esse tempo de trabalho de Deus na criação, nos 6 dias de trabalho, o tempo de trabalho do povo de Deus, escravos no Egito, no qual ele foi liberto, e o tempo de trabalho no qual a igreja estava no mundo, porém, ao concluir esse tempo, nós temos ali a volta de Cristo, o estabelecimento do milênio, que vai se cumprir com os 144 mil selados. Irmão, o livro do Apocalipse ele tem uma figura literária, ele tem um contexto literário que ele possui símbolos e significados. A gente não pode interpretar o livro do Apocalipse literal, senão você vai perder toda a grade de revelação. Você vai ver a besta que subia do mar, não é um animal, um Godzilla que vai subir do oceano, não é isso. Você sabe que são reinos, né, povos, línguas e nações. Você vai ver o anticristo de onde ele surge. Então, assim, cuidado para você interpretar as figuras de linguagem da Bíblia e você não tentar colocar tudo de uma forma literária, senão você perde a revelação. Então, 144 mil que o Uber está falando é Deus contando o tempo que ele vai separar o seu povo, vai separar o santo do profano. O tempo que Deus precisou, 6.000 anos para purificar o seu povo, para poder separar o seu povo, sermos santos ao Senhor, sermos separados. Então, eu falei dos 144 mil, eu falei dos 144 côvados, agora eu quero falar das primícias de Deus, que está bem aqui em cima. Ó. Deus não colherá todos os frutos, mas somente as primícias. Deixa eu puxar de novo aqui que tá ruim. Ou seja, os melhores frutos. Isso nos remete para a santidade como separados. Deus está separando o seu povo. Para a grande colheita do Apocalipse, você vai poder ver o nosso estudo de primícias, que é o estudo 136. Digita primícias, estudo 133, Papo com Deus no YouTube, você vai alcançar. Nós também fizemos um estudo chamado A Terça Parte, um número que aponta para os salvos. Você vai ver porque Deus passa o seu povo para a grande tribulação, que é exatamente para provar o ouro e a prata, para tirar as impurezas da sua igreja, então para sermos colhidos ao Senhor. Então, irmão, não se engane, não é todo mundo sua igreja que é salvo, são só as primícias, são só os melhores frutos que são. Paulo vai falar isso, né? Cristo morreu e foi ressuscitado primícias ao Senhor, ele foi a primícia dos mortos, para que assim como ele foi ressuscitado, nós sejamos no último dia também. Deus liberta os hebreus, Deus libertou o seu povo hebreu para que eles fossem seu povo, sua propriedade particular, para que fossem sacerdotes do Altíssimo. E nessa passagem nós sabemos, irmãos, que Deus liberta do cativeiro do Egito, que significa pecado, para sermos separados e oferecermos ao Senhor a adoração através das nossas vidas. Está lá em Apocalipse 1:6. Deus está formando um reino de sacerdotes. Então Deus liberta o povo do Egito para quê? Para ser sacerdote. As pessoas acreditam que Deus libertou o povo do Egito por causa da escravidão, porque eles estavam no pecado. Deus libertou para que eles fossem um reino seu, um povo seu, propriedade particular. Falou, vocês serão os meus sacerdotes, vocês vão me oferecer holocaustos. Deus queria a morte de animais? Não, estava representando aquilo que a igreja seria hoje. Por isso que teve o tabernáculo de Moisés. Se você não fez nosso tabernáculo de Moisés, por favor, irmão, se você é templo do Espírito Santo, faça o estudo do tabernáculo de Moisés, sombras e realidades. Qual que era o altar de sacrifício, o altar de adoração? E agora sua vida é o altar de sacrifício e adoração a Deus. Se você quer oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, você precisa conhecer o tabernáculo de Moisés. Então, se Deus libertou seu povo do Egito, é para que fôssemos separados para ele, sacerdote dele, guardados pelo Senhor, ok? Isso não significa que eles não pecavam, né? Deus perdoava os seus pecados, mas sermos separados agora ao Senhor. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao pecado, tá bom? Nós estamos aqui mostrando para você a etimologia da palavra, que Deus nos separou. E uma vez que você é separado, você para de pecar. Porque uma vez que meus amigos me chamam para ir para uma balada, eu falo, cara, eu não vou porque eu sou um separado, Senhor. E isso não agrada a Deus. Me chamam para uma bebedeira, eu falo, cara, eu não vou porque agora eu sou separado, Deus. Se me chamam para fazer coisa errada, eu falo, mano, eu não faço isso agora porque eu sou separado a Deus. Uma vez que você se separa, o pecado é uma consequência cada vez mais distante de você. Ele começa a se tornar um objeto muito mais longe de você, porque agora você está se separando. Agora, se você não se separa, você entra na roda dos escarnecedores, você faz aquilo que você fazia no mundo. É fato que você não vai conseguir controlar esse boi brabo que está dentro de você, um touro selvagem, que é o seu instinto fluindo, parar na frente do pecado e falar, não, eu não vou pecar, eu vou aqui, mas não vou pecar. É como um drogado que usava cocaína, por exemplo, e agora ele para na frente da biqueira de droga e fica olhando para aquela droga, para aquela maconha, para aquela cocaína, ou para aquele crack e fala, não, eu não vou pecar. É lógico que ele vai pecar. É como aquele cara que adulterava, prostituía, fazia um monte de coisa, para na frente de uma mulher sensual ou nua, e ele fala, não, agora eu não vou pecar. Não existe. A Bíblia fala para a gente se afastar, e metanoia é mudança, é conversão, é
dar volta e ir para outro lado. Não é parar na frente do pecado, parar de pecar. Você para na frente do pecado, não existe isso. Ele fala, dá meia volta e agora se afasta. Sai daí, se separa. Então, ser separados ao Senhor. E aí eu quero falar dos puritanos, o movimento dos puritanos, que é um movimento lindo. Os puritanos eram do século XVI. Eles rejeitavam os ensinamentos da Igreja Católica e acreditavam que a reforma não estava completa e precisavam prosseguir em santidade e retorno às Escrituras. O nome pejorativo, tá, que diminuía os puritanos, pejorativo, né, nessa forma, era chamado de purinhos, né, ou puritanismo, ou puritanos. Eles foram apelidados por muitos crentes da mesma época que rejeitavam os puritanos. Então, Wilber, os puritanos, na verdade, eles receberam esse apelido pejorativo aí dos seus próprios irmãos crentes. Quando eles passavam com a Bíblia debaixo do braço, ela falava, olha lá os purinhos, olha os purinhos lá, puritaninhos, olha, eles são todos puritaninhos, porque eles acreditavam que as reformas precisavam continuar acontecendo. A reforma protestante, que foi o protestantismo, né, contra a Igreja Católica, precisava continuar ocorrendo, a reforma não deveria ter terminado, então eles se separavam, e aí porque eles se separavam, chamavam eles de purinhos. Hoje em dia mesmo, eu e o Wilber somos chamados de legalista, né, a gente já teve alguns casos, assim, muito específicos, vocês são legalistas, vocês só falam de lei. Irmãos, nós não falamos de lei. As leis antes foram escritas em pedras, 2 tábuas de pedras, representavam o coração duro do homem. E agora o Espírito Santo escreveu as nossas leis morais na mente e no coração do homem. Jeremias 31 faz essa promessa, e Jesus, quando levanta o cálice da ceia, ele sela a nova aliança dizendo exatamente isso, que Deus escreve as suas leis no coração e na mente do homem com o dedo de Deus. E Jesus mesmo vai mostrar que o dedo de Deus é o Espírito Santo que escreve na nossa vida. Nós fizemos um estudo chamado As Leis de Deus, Papo com Deus aí no YouTube, você vai catar, e lá eu vou mostrar quem é o dedo de Deus. A Bíblia fala que o dedo de Deus que escreveu nas pedras de tábua, agora escreve na mente, no coração do homem. O dedo de Deus é o próprio Espírito do Senhor, não é isso, Wilber? Exatamente, né? Então a gente percebe que essa separação, o Deus fazendo esse ato de separar, está em toda a Bíblia, né? O Marx, ele falou ali do tempo do Egito, mas a gente pode até vir bem antes, lá na criação, Gênesis 1, e viu Deus que era boa luz e fez separação entre a luz e trevas, ou seja, entre a luz e o caos. Deus está fazendo separação do que é bom sobre o que é ruim. Contexto de Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. O que Deus está fazendo? Separando Abraão. Abraão estava onde? Onde era o local da Torre de Babel, aquele local que era contaminado. Você tinha ali a Torre de Nimrod, Deus ele separa, faz a separação de línguas, né? E ele tira Abraão daquele local, daquele contexto. Abraão, sai desse contexto, sai dessa sua parentela, porque essa parentela está contaminada, e você vai ser separado, e por meio da sua separação eu vou seguir o processo de reconstrução, de retomada da geração que foi prometida lá na semente da mulher. Noé, a mesma coisa. Noé é o quê? Noé é encontrado justo, ele é separado e colocado numa arca, e o juízo vai naqueles que não se separaram, né? Não se mantiveram justos. Então, esse conceito de separação ele vem desde Gênesis e vai culminar lá em Apocalipse, com os 144 mil que vão separar o santo do profano. Então, irmão, é muito bom esse exemplo que o Wilber deu, porque assim, a separação, tá? Separação, a santidade, a palavra Kadesh ou Kadosh, ok? Que é derivado da palavra Kadesh. Então, o que a gente entende é que a separação, ela não como é que eu posso dizer? Ela não é uma opção na vida do cristão, mas ela é uma obrigação. Eu diria até para você que ela é uma ordenança dada por Jesus e uma condição para a salvação. Porque Cristo fala, e ele repete o livro de Levíticos, sede santo, porque o vosso Pai é santo. E sem santidade ninguém vai ver a Deus. Jesus repetiu o livro de Levíticos. Tem muita gente que fala assim, o livro de Levíticos foi abolido. Pelo amor de Deus, irmãos. Leia o livro de Levíticos com a visão da nova aliança e entenda que as leis que estão lá com a forma de ordenanças ou cerimoniais, eles agora passaram para aquilo que é real. Hoje você presta uma cerimônia a Deus oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então, por favor, Jesus mesmo colocou isso como uma condição. Quem não for santo não verá Deus. Quem não se separar não verá Deus. Não é só crer em Cristo e ser batizado e pronto, você será salvo. Cristo fala, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que eu vos mando. Ok? Já falei aqui no começo do estudo e vou repetir. Deus só é Pai de quem Cristo é o Senhor. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Pedro vai falar isso.
em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, ó, Pedro também está citando lá Levíticos. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Levíticos 19, 20. Levíticos 27. Levíticos 11, 44. 11, 45. 19, 2. 20, 26. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Vocês vão pegar esse e-book em casa. Tá bem aqui nesse cantinho. Deuteronômio 23, 14. O livro de Levíticos, irmãos, ele é digno de ser observado, porque é a lei de Deus e ela está escrito lá. E Deuteronômio também é a repetição da lei. Então essa questão que as leis de Deus foram abolidas na forma de cerimoniais. Entenda que aquilo que era uma sombra hoje se tornou realidade no corpo de Cristo. Se você entende aquilo que Deus abominava, você entende aquilo que hoje para Deus também é abominação aos olhos do Senhor, ok? Eu quero deixar essa consolação e fazer uma comparação aqui para a gente ir finalizando esse estudo lá com o Egito no tempo de Moisés, para que vocês entendam. Então, separe-se ao Senhor, o mundo é o nosso Egito, e Deus nos libertou do aguilhão do pecado para vivermos separado a Ele. Cuidado com essa tal liberdade que o mundo está te vendendo, ok? Nós éramos escravos do pecado, éramos filhos das trevas, éramos filhos do juízo de Deus, mas Cristo nos libertou, e através do Espírito Santo, podemos, então, ter autocontrole. Fizemos um estudo aqui chamado O Fruto do Espírito. Mansidão, autocontrole, domínio próprio. Você precisa dominar aquilo que te domina. Quem é o seu maior gigante? Você mesmo. Para com esse negócio que Satanás é o seu gigante. Ele só consegue equalizar os seus próprios desejos. Ele não tem poder de criar desejo em você, mas ele tem poder de incitar o desejo de você mesmo. Você já fez o nosso estudo sobre pecado, tentação e arrependimento, você vai entender do que eu estou falando. Então, irmão, seu maior gigante é você mesmo. Deus nos libertou desse aguilhão da morte que a gente estava aprisionado, exatamente para que a gente vá e sejamos sacerdotes ao Senhor. Devemos viver uma vida digna da vocação ao qual nós fomos chamados, que é o quê? Sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Deus não te libertou do aguilhão da morte para você viver uma vida próspera, para você ter uma BMW. Deus não te libertou do aguilhão da morte para você ter uma vida de bem-estar. Não é esse o motivo pelo qual Deus te libertou. Deus te libertou para que você seja sacerdote ao Senhor, vivendo uma vida de adoração, quer comamos, quer bebamos, e em tudo que fizermos, façamos para louvor da glória dele. 1 Coríntios 10, 31, Paulo cita exatamente a ceia do Senhor ali, é muito legal. Então nós devemos sentir mais prazer de estar no Senhor do que estarmos nos prazeres do mundo. Crescemos e aprendemos a amar tanto o mundo que nós não largamos as nossas vaidades e prazeres. E aí eu quero finalizar dizendo exatamente isso aqui, ó. Muitos saem do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles. Ore, consagre a sua vida em todo o tempo, seja santificado pelo Espírito da Palavra e que Deus seja louvado em nossas vidas. Olha só, Deus libertou o povo lá do Egito exatamente para que o povo fosse separado para ele, um reino de sacerdotes, uma nação santa, propriedade de Deus. E aí você sai do Egito, do mundo, se converte ao Senhor, mas continua no mundo, continua nas suas festas, continua naquela sua vida pregressa, vivendo as mesmas coisas. Não, agora eu sou santo ao Senhor. Santo é ser separado ao Senhor. É muito mais fácil um ímpio converter você aos ideais, às ideologias do mundo, do que você, santo, conseguir converter ao ímpio. E como que você converte um ímpio ao Senhor? Às vezes não é pelo muito falar, mas Cristo falou, vocês são as minhas testemunhas. Lá no Apocalipse nós vemos duas testemunhas. Deus não nos chamou para sermos prósperos, Deus nos chamou para sermos testemunhas. Deus não nos chamou para sermos governantes, empresários, milionários. Deus nos chamou para sermos testemunhas. E aqui você sempre vai ouvir a verdade do Evangelho. Deus quer um reino de sacerdotes, quer as suas testemunhas. Deus te tirou do Egito e agora você precisa tirar o Egito de dentro de você. Eu amo o mundo, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, ok? Então, portanto, eu não vou me entregar a todas as concupiscências do mundo. Eu vou controlar vou ter domínio próprio, controlar o meu eu, o meu maior gigante, a luta do meu eu contra mim mesmo. Eu fiz um estudo desse chamado Gigantes, né, Hilber? A luta do meu eu contra mim mesmo. Incrível esse estudo, fala muito sobre a nossa natureza pecaminosa, esse grande boi brabo que tem dentro da gente, que fica tentando dominar a gente todas as vezes. Eu sou filho de Gilberto Mendes, meu pai já morreu com 44 anos de idade, meu pai morreu muito cedo, e meu pai era muito brabo, pensa num cara muito brabo. E eu olho para a cruz e eu fico todo dia, eu tenho que ficar aí, eu tenho que estar crucificado, eu preciso ficar preso nessa cruz. Porque tem dia que às vezes eu quero sair daquela cruz, e às vezes eu escapo e saio daquela cruz. E eu falo para minha esposa, eu preciso voltar agora para a cruz. Às vezes eu vou lá, me tranco no quarto e vou orar. Eu preciso voltar agora para essa cruz. Meu Deus do céu, me perdoe, me faz voltar, me acalma.
Acalma o meu espírito, traz mansidão, paciência, temperança, domínio próprio, longanimidade. Quando eu saio do quarto, está acontecendo uma guerra mundial exatamente para eu exercer a temperança, o domínio próprio, o autocontrole, e assim a gente consegue levar a vida. Crucifixe a si mesmo, seja servo de Cristo, como Paulo falou. Paulo, escravo do evangelho de Jesus Cristo. Ó, estou escravizado pelo evangelho de Cristo. E eu e o Uber fizemos um estudo aqui também incrível chamado Escravos de Cristo ou Escravos do Pecado. Não se engane, irmão. Ou você serve a um ou você serve ao outro. Se você é escravo do pecado, você ama o pecado, você continua nas mesmas práticas do Egito, porque o Egito não sai dentro de você. Se você ama Cristo, então agora não vivo mais eu não faço mais aquilo que eu gosto, mas eu faço aquilo que o meu Senhor quer. Eu me santifico, eu me separo ao Senhor. Portanto, santificação, Kadesh ou Kadosh, é ser separado ao Senhor, não é não pecar. Pecaremos um dia, e a palavra diz exatamente isso. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saiba que tem um advogado junto ao Pai. 1 João 3,16. Não é isso, Silvio? Exatamente. Então devemos evitar, fugir da aparência do mal, como o Max falou, e a gente tem esse advogado, né? Esse Cristo que morreu e ressuscitou por nós, e por meio dele, se caso tropeçarmos na vida, ele vai nos redimir, né? Lembrando que é uma condição, tá? Não é uma normalidade, porque as pessoas leem esse texto e usam esse texto como uma normalidade, não como ele está escrito, que é um condicional. Ó, caso vocês pecarem, não é para você pecar, tá? Você não deve pecar. Caso você pecar, você tem ali um advogado. Então é uma condição, não uma normalidade, que tem pessoas que leem esse texto, vou pecar, e Jesus Cristo é meu advogado. Tem até, Max, músicas aqui no Rio de Janeiro que falam sobre isso, músicas de funk, fazendo apologia a tráfico, à morte, e fala que Jesus Cristo é advogado. Então você percebe uma contradição, né? Você percebe aí uma coisa totalmente equivocada, porque o texto não está falando isso. O texto não está te dando a entender uma normalidade, mas sim uma condição, um condicional. Maravilha. Por que isso que o Weber falou? Porque o espírito do anticristo já cegou o entendimento de muitos, como a palavra diz, tá? Então, o que é o espírito do anticristo? Anticristo. Tudo aquilo que é cristão, ele vai tornar anticristão. Então, se Cristo pede para você se santificar, já o espírito do anticristo diz que você tem um advogado prontinho para te receber. Um Deus prontinho no domingo para pegar uma bandeja e ficar passando por aí com o anjo, entregando bênção para todo mundo. Não é assim, nós não cremos assim. Você que já nos segue sabe que nós cremos no evangelho de redenção. O objetivo do evangelho de Cristo não é referente a bem-estar, ok? E nem a prosperidade. O evangelho de Cristo é que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e não nos imputando as nossas transgressões, como o autor de Romanos vai dizer. O evangelho de Cristo é referente à redenção. Irmãos, por que eu fiz esse estudo? Eu estava um dia tomando café na padaria, eu estava muito chateado com essas questões que às vezes as pessoas me chamam de legalista, e o Wilber também. Eu estava bem triste com isso, e aí eu falei, eu vou escrever sobre santidade. A gente já vem batendo nessa falsa graça que tem arrebatado muitas pessoas para dentro de movimentos, né, de reuniões, e as pessoas me magoaram bastante com essa questão do, você fica falando de leis, você fala muito do tabernáculo, você fala disso, você é um legalista. Então, eu peguei e fiz esse estudo para mostrar que eu peco. O Wilber peca, nós pecamos, mas nós queremos ser separados ao Senhor. Tentamos nos separar ao Senhor o máximo que a gente pode. Todas as vezes que o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração e nossa mente, a gente se separa. Porque ser santo ao Senhor é ser separado ao Senhor. E é isso o que o Weber falou, é uma verdade. É uma condição sine qua non, né? Que é uma palavra latim que diz sem a qual não há. Então, a condição sine qua non, ou a condição que Cristo deixou é sede santo como o vosso Pai é santo. Sem santidade, ninguém verá Deus. Cristo simplesmente replica o que está lá no livro de Levíticos. Fala para o povo ser santo. Se o povo não for santo, o povo não me verá, o povo não verá minha face. Então, Cristo vai fazer exatamente isso. Então, eu fiz um tempo de... E olha, os melhores estudos a gente escreve quando a gente está chateado, magoado, com o coração contrito e quebrantado. E o próximo estudo fica aí, legal, que você vai curtir, é dor e sofrimento. Quando a dor e o sofrimento são boas companhias. Deus me trouxe num tempo de muita dor, pro Wilber também, a família do Papo com Deus passou um tempo, irmão Juliano, muitas tribulações o ano passado, muitas dores, hospitais, a gente passou um tempo de muita dor e eu falei, chegou o tempo da gente falar sobre a dor e o sofrimento. Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade, e a dor e o sofrimento são boas ferramentas
para transformar o caráter do cristão. Lembre-se que você não vai ficar nesse corpo de dor e sofrimento. Você é um espírito que habita dentro de um corpo e você vai deixar essa habitação temporária para uma habitação eterna, creio eu, que você esteja em Cristo, então uma habitação eterna. Amém? Então, sede santo, irmão, separe-se ao Senhor. Quero deixar essa palavra de consolação para você. Ser separado ao Senhor não é não pecar, mas é buscar ser sacerdote do Rei, do Deus Altíssimo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você quiser adquirir os nossos produtos, papocomdeus.com.br/links, quiser fazer os nossos cursos gratuitos ou pegar nosso material gratuito, também tem esse link aqui abaixo. Se você não instalou nosso aplicativo, aqui nós deixamos uma vinheta no começo desse vídeo, volta lá para você dar uma olhada. Tem um aplicativo do Papo com Deus na Apple Store, na Play Store. Em menos de um mês, nós já estamos chegando a quase 5.000 downloads. Então tá voando baixo nosso aplicativo, a gente está bem feliz com tudo que Deus tem feito. E esse ano, se segura na cadeira, irmão. Vai estourar pipoca, se segura na cadeira, que nós temos Escola Bíblica Dominical, Revista 2 do Papo com Deus, Mapas Mentais que o irmão Juliano da Base Publicadora está fazendo. Olha, incrível, tem muita coisa legal chegando e a gente sabe que pode abençoar a sua vista. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.